Eu acho que os mistérios que envolvem os povos da antiguidade sempre despertam um certo fascínio, né, em todos nós. Agora, quantas coisas que eles criaram que até hoje nós utilizamos, né? Hoje vamos falar sobre a cultura inca, com o historiador Marcelo Lambert. Olá, Marcelo. Tudo bem? Tá bom, meu velho? Como é que você está? Tudo bem? Então vamos falar dos filhos de Manco Cápac e Mamaoclo. É isso. Como é que era a civilização inca? Quer dizer, eu quero saber quais eram as principais características, né? Bom, a civilização inca, nós podemos iniciar nossa fala dizendo que ela é maravilhosa, né? Também em relação ao seu conhecimento, né? A estrutura urbana que a civilização inca constituiu, né? Rony, para você ter uma ideia, a civilização ela teve em média 15 milhões de habitantes em todo o território andino onde os incas ocuparam. 15 milhões. Lembrando que as cidades eram extremamente organizadas, né? Havia uma preocupação com saneamento, né? Isso, a questão das águas, já havia uma preocupação através de dutos extremamente elaborados, né? Justamente para captar essa água, né? A preocupação com doenças. Então, os incas eles foram, né, maravilhosos nesse sentido. Ao mesmo tempo, eles constituíram um império, né, que os incas eles dominaram todos os povos que estavam ao entorno ali da civilização. Eles eram extremamente radicais, eram violentos nessa conquista, né? Eles submetiam esses povos, né? E essa civilização ela vai se organizando desta forma, né, dentro de uma estrutura muito rígida, onde a figura do imperador era um semideus, né? Ele agregava essa ideia do sol, né? Porque na verdade os incas eles tinham sempre uma preocupação muito com essa questão da dualidade. Então você tinha sempre a ideia do masculino e do feminino. Então o sol e a lua, representado por Inti, que era o sol, e Quila, que era a lua. Então essa preocupação com esse dinamismo de equilíbrio era muito grande dentro da civilização inca. A educação inca, como é que era? Bom, a educação é muito interessante, né? Por quê? Era o que nós chamamos de uma educação estatal. Então vamos entender, os incas eles dominavam um determinado povo, né? Eles pegavam aquele que era filho da nobreza, aquele que teoricamente ascendeu ao poder dentro daquela comunidade, levava até o centro, geralmente em Cusco, e lá essa pessoa era educada por 4 anos, e dentro dessa perspectiva ele era trabalhado do ponto de vista ideológico, religioso, né, econômico, e depois disso ele retornava ao seu local de origem. E aí, obviamente, cabeça feita, né, com aquela ideia da conquista, né, de uma superioridade que foi incutida, né, e ali eles usavam isso como uma forma de poder. Olha, um lugar que desperta uma monumental curiosidade, né, em relação a nós outros aqui, os fascinados pela fase pré-colombiana, é Machu Picchu, né? Tiver filme toda hora, nesses canais a cabo, enfim. Fala de Machu Picchu. Machu Picchu é muito interessante, né? Porque se nós entendemos Machu Picchu como uma cidade, né, que está a 2.400 metros de altitude, encravada numa montanha, né, que até 1911, para a arqueologia, isso mesmo, para a arqueologia era considerada lenda, né? Ela foi redescoberta em 1911 por um arqueólogo americano, né? E a partir daí ela começa a ser escavada. Inicialmente 30% dela estava preservada, o resto nós tínhamos ruínas. Ela foi reconstruída. É muito interessante, Rony, porque em Machu Picchu, por exemplo, na própria rocha eles cavaram escadas. Então parte dos acessos eram feitos na própria rocha. E a organização dela, urbana, é muito interessante. Como também a preocupação com o saneamento, a preocupação com a questão das águas, né? A preocupação de trazer alimento para essa população. E Machu Picchu hoje, para nós
nós entendemos que ela tinha uma função básica, que era administrar a economia agrícola, e desconfiamos de que ela seria um ponto de refúgio para o imperador Inca em caso de guerra, devido à localização, à posição geográfica, que tem uma dificuldade imensa para chegar. E os Incas, eles tinham um aspecto interessantíssimo, que era a comunicação. Eles compreendiam que para a manutenção do território era necessário essa questão da comunicação. Então eles criaram, você já deve ter visto aqueles zigue-zagues no meio da cordilheira. Sim. É um método que eles usavam para esses homens se locomover, né, levando em consideração a questão da altitude, a dificuldade, mas que eles pudessem se locomover em todo o território conquistado pelos Incas e assim ter a informação adequada. Olha, em relação a essa história, o que mais me fascina, o zigue-zague, tudo bem, mas o que mais me fascina são aqueles sinais de Nazca. Sim. Eu não entendi até agora, existem zilhões de teorias, e vocês historiadores e os arqueólogos todos devem ter alguma ideia formada. Eu não sei por que eles foram, como é que eles foram criados, por que fizeram aquilo. Aquilo é o fascínio da minha vida, olha aí. Olha que coisa maluca isso aí. Tem um monte. Sim. Esse é um deles. Isso, é pisco, né? O candelabro. O candelabro. Isso. O candelabro. Esse beija-flor, o colibri, isso é uma coisa monumental. Exatamente. Olha que coisa espetacular, tá vendo? Agora, você só vê isso, criançada, lá de cima de tudo. Ainda tem aranha, ainda tem um macaco, que eu acho que não dá. Olha, são vários símbolos, né, que já foram encontrados na região. Olha que coisa maluca, gente. Olha o macaco lá, a aranha que eu falei, tudo, que coisa doida. Aranha, tem vários são formatos humanoides. São enormes. Sim. E você só consegue ver de uma altitude bastante elevada, do alto, de avião. Avião, exatamente. E aí que vem o questionamento. Estou perguntando. Exatamente aí. Bom, os nasquianos, eles são pré-incaicos. Eles habitaram essa região muito antes dos Incas. É um povo que pouco sabemos do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico mesmo, pouco sabemos dos nasquianos, né? E tem algumas teorias a respeito, que uma das arqueólogas que mais pesquisou isso, chamada de Vera Fisch, ela acreditava que, na verdade, isso eram mapas astronômicos, né? E que as pistas, como se fossem pistas, né, eram estradas, né, que tinham o objetivo de indicar algo, que isso nós não sabemos, e o mais interessante é que algumas regiões de Nazca, para vocês terem uma ideia, tem uma ideia de 50 quilômetros, a dimensão mais ou menos de Nazca, e algumas áreas, como a que nós vimos, de 18 quilômetros, né, muito grande. E lá existem alguns formatos que lembram constelações de 1.500 anos atrás. Então, a possibilidade de que Nazca seja, na verdade, a reprodução de mapas de constelações de 1.500 anos atrás é muito grande. E o mais interessante, você só consegue visualizar do alto, porque ali você tem um deserto, uma topografia extremamente complexa, né, você tem uma dificuldade climática absurda, né, e dentro dessa visão você não tem como identificar aquilo a não ser do alto. Né? Então a noção espacial, quer dizer, é impressionante. Então por que essa anatomia, por que essa morfologia, por que beija-flor, por que aranha, por que macaco, por que é isso? Uma das questões... eram constelações. Nós já estudamos muito as cerâmicas nasquianas, que é o que nós temos hoje como artefato, são belíssimas, né? E a maior parte das representações são zoomórficas, ou seja, são deuses em formato de animais. Então você tem a aranha, você tem o macaco, o colibri, que teoricamente seriam animais que teriam um sentido importante ali dentro daquela estrutura cultural. Dentro da representatividade astronômica. Também. Né? Porque não só é impressionante quando você sobrevoa, porque você vê pistas mesmo e no meio esses animais. Então talvez a ideia de que haja uma relação com essas constelações de 1.500 anos atrás. E as técnicas agrícolas, que todo mundo fala disso direto? É muito legal e inclusive até hoje essas técnicas são usadas, né? Que são os terraços. Então, em função... O Sudeste Asiático é cheio disso. Exatamente. Em função da topografia, da realidade geográfica, a necessidade de fazer os terraços. Primeiro, diminuir o impacto da água,
Exatamente, essas terraças, né? Você não está na Tailândia, não, nem na Birmânia, você está na América Andina. Na América Andina. Aí. Isso, então a água ela vai ter uma força reduzida, né? Uma concentração de água nas terraças, e eles usavam uma técnica que era humus, terra e rocha. E essa rocha, Rony, ela não ficava em 90 graus, ela ficava com uma certa inclinação, porque ela pega o calor do dia, do sol, e à noite, como esfria, essa rocha ela vai lentamente perder o seu calor e ela vai manter um microclima, é impressionante, um microclima que vai manter aquela vegetação com uma temperatura adequada, para que não sofra com o frio da noite, né? Mesmo porque o Titicaca ele tem uma salinidade absurda, ele não é potável, então eles dependem muito da umidade da própria água, da chuva, enfim. Na Pangeia mexeu em tudo. Aquilo é um pedaço do mar não, que levantou. Quase teve metro de altura, sim. Né? Absurda essa história. Uma coisa que não está na nossa pauta, mas que é muito curioso também, há quem diga que eles eram avançados também em medicina. Sim. Cirúrgica. Cabeça, neurológica. Trepanação craniana, é verdade? Meu filho me trouxe de Cusco uma vez, aquela que tem aquela meia-lua embaixo, aquela lâmina com a meia-lua. É o tumi. Tumi, que aquilo era para fazer trepanações cranianas. Exatamente. A trepanação, ela não só tinha um sentido medicinal, como também espiritual. Por quê? Eles acreditavam que algumas pessoas eram iluminadas, vamos colocar assim, eram pessoas especiais, e a necessidade da trepanação era para que aquela energia que aquela pessoa tivesse pudesse transcender. Né? Corta a cabeça do senhor. E a ideia também da cirurgia do ponto de vista Vamos retirar médico. um coágulo. Que coisa maluca. Bom, exatamente. Outro lugar que eu acho fascinante é o portal de Tiahuanaco. Não sei se tem alguma fotografia, deve ter, né? Fotografia, vamos aparecer. Aí. Esse portal de Tiahuanaco. Bom, ele é místico. Eu né? acho. Ele é místico. Nós temos ali ao centro... Né, Stonehenge perde de 1000. Também, concordo. E Tiahuanaco, ela tem uma atmosfera diferente, né? E você tem aí o Portal do Sol, que teoricamente aí era um templo, acreditamos que aí era um templo. Ao centro nós temos o Deus que chora, que de um lado ele segura que seria a América e do outro a África, né? E diz a lenda que ele chora por conta da terra dos homens vermelhos que afundou, né? E qual terra seria essa, né? Essa cidade, ela está muito deteriorada, infelizmente, hoje é praticamente ruínas, e os incas tinham uma preocupação. Esse templo embaixo você tem um lado que as rochas são mais escuras e o outro mais claras, que eles aí representando o dia e a noite, sempre a preocupação dessa dualidade e deste equilíbrio. Será que essa cidade que afundou seria aquela que Platão descreve? Timeu e Critias, né? Timeu e Critias. Que coisa maluca, hein? Enfim. Isso está no imaginário. As lendas, enfim. E Cusco? Bom, Cusco era o centro de todo esse império. Né? Influenciou construções espanholas, né? Sim, Cusco. Sim, ele era o centro, né, de toda, o umbigo. Cusco em quechua significa umbigo. E ele era o centro, e acredita-se que ali ainda é o centro, né, da América. E aquela região, ela agregava todo o poder, né, agregava toda a estrutura administrativa e econômica também no império. E o interessante é que os espanhóis, quando lá chegaram, primeiramente maravilhados, né, com as construções, eles construíram suas igrejas, suas casas, enfim, sobre os templos, né? E teve um terremoto em 1950, em Cusco, que um local, uma abadia religiosa, desabou, né? E dali surgiu um templo Ainti, que é o Templo do Sol, e o templo não caiu, né? Está lá até hoje resistindo, né? Devido à capacidade de construção que os incas tinham. É impressionante. E Cusco tem toda essa história, né? Que você visualiza isso nas ruas, você visualiza isso conversando com as pessoas, é um lugar magnífico. Também acho Peru um lugar muito bonito. Bom, Marcelo, muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao Marcelo Lambert, esse historiador, que além disso, fiquei sabendo, é pedagogo, é ambientalista, ainda fala papai e mamãe. Sem dúvida. Quando eu posso deixar meu site? Claro, deve deixar, Marcelo. Pois não, é www.marcelolambert.com. Não é Lambert, então é Lambert. Tem no final, mas... Lambert. É francês, porque esse Lambert que falam na Inglaterra, na verdade, dizem que é francês.
Não é Lambert, é Lambert. Lambert. Obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Obrigado, querido. Bárbara essa pauta, né? Eu gosto.